Cães têm ciúmes? Esse é um assunto que se tornou muito polêmico ultimamente por conta de alguns adestradores politicamente corretos que dizem que cães não têm ciúmes. O que eles têm é posse. Por exemplo, ele tem um brinquedo, ele não quer que outro cachorro mexa, ou ele não quer que alguma pessoa vai mexer, ele não deixa a pessoa mexer. Não é porque ele tem ciúme daquele objeto, e sim porque ele tem posse daquele objeto. Ou quando ele está perto do seu dono, ou perto de alguma criança, seja da família, e não quer que outra pessoa chegue perto, ele tem posse dessa pessoa e não tem ciúmes. Só que vamos lá, ciúme e posse são duas palavras que são sinônimas e descrevem a mesma ação ou o mesmo sentimento. Por exemplo, você tem um carro, o carro é seu, você tem a posse dele e você não gosta que ninguém peça seu carro emprestado, você não gosta que ninguém mexa no seu carro, porque você tem a posse do carro, você tem ciúmes do carro. Então essas duas palavras se encaixam na mesma situação. Outro exemplo, você tem uma namorada ciumenta ou um namorado, tem ciúmes possessivo, ok? Ciúmes e posse se encaixando e descrevendo novamente a mesma ação ou o mesmo sentimento. Então, se você pesquisar, ciúmes e posse são duas palavras sinônimas. Então, elas descrevem a mesma coisa. Então, ao meu ver, não é errado você chegar e falar: ó, meu cachorro tem ciúmes de tal coisa. Ah, meu cachorro tem ciúmes de mim. Não é errado você falar isso. Porque você falar que tem ciúmes ou que tem posse, você vai estar dando o mesmo sentido. São duas nomenclaturas que descrevem a mesma coisa. Tem muita galera hoje em dia do politicamente correto. Eles querem explicar uma coisa dizendo que o que você fala está errado, mas ele vem explicando aquilo lá com outras palavras, mas a mesma coisa, entendeu? A galera tem que entender que a língua portuguesa, várias palavras têm o mesmo significado. É diferente do inglês. O inglês, uma palavra serve para várias coisas, significa várias coisas diferentes. No português não, apenas uma palavra você pode usar para várias circunstâncias, significa muita coisa. Então você dizer: ah, o meu cão ele tem ciúmes, não está errado. Aí vai vir o cara politicamente correto: não, o seu cão não tem ciúmes, o que ele tem é posse. Mas pô, qual é a diferença de ter posse e ter ciúme? Aí fala, quando o cachorro tem um brinquedo e ele não gosta que nenhum outro cachorro chegue perto, não gosta que o dono ou alguma outra pessoa chegue perto daquele brinquedo, ele não tem ciúmes daquele brinquedo, ele tem posse daquele brinquedo. Ok, mas se você tem um boné, por exemplo, uma camiseta, qualquer objeto que é seu, você tem a posse daquele objeto, e você não gosta que ninguém mexa, não gosta que ninguém use, você tem ciúmes daquilo lá. Essa situação se chama ciúmes e é a mesma situação que se encaixa no cachorro. Ele tem a posse do brinquedo, não quer que ninguém chegue perto, não quer que nenhum outro cachorro mexa, também pode se chamar ciúme, porque é a mesma situação. Por que que um pode se chamar ciúmes e o outro tem que se chamar posse? Aí eu vi gente já falando: não, é porque ciúmes é um sentimento humano e a gente não pode ligar esse sentimento aos cães. Mas os humanos deram as nomenclaturas para todos os sentimentos. E aquela ação que o cão demonstra de não querer que uma pessoa ou outro animal chegue perto de um objeto dele, ele está demonstrando uma ação que a nomenclatura dela pode ser chamada de ciúmes, assim como pode ser chamada de posse também. Então não tem nada errado você falar que o cão tem ciúmes. É a mesma coisa de você estar trocando 6 por meia dúzia. Você chegar na padaria e falar assim: ah, eu quero 6 pãezinhos. Aí a mulher da padaria fala: não, não é 6 pãozinhos. O certo é falar meia dúzia de pãozinho. Cara, qual é a diferença? São duas palavras que têm o mesmo sentido. A mesma coisa que eu vi esses dias, um vídeo de um adestrador aí numa rede aí, e o cara tava falando que o cão não entende o nome dele. Você pode chamar ele por qualquer palavra, desde quando ele for pequeno, que ele vai ligar. Por exemplo, se você chamar o cão desde pequeno de abacaxi, ele vai achar que abacaxi é o nome dele. Mas é óbvio, se eu tiver um filho e desde quando ele é pequeno eu chamar ele de abacaxi até quando ele crescer, ele vai entender que o nome dele é abacaxi. Toda vez que eu falar: ó, abacaxi, meu filho vai olhar, ele sendo uma pessoa ou um cachorro. Isso não quer dizer nada. Então a galera quer politicamente correto, entendeu? Quer falar: não, não é desse jeito, é daquele outro jeito, mas falando a mesma coisa que você tá falando, só que com palavras diferentes, para dizer que você tá errado e ele que tá certo. Aí se você faz um vídeo dizendo ou comenta alguma coisa: ah, o cachorro tem ciúme de não sei o que, aí vem ele: não, o cachorro não tem ciúme
ciúme, cachorro tem posse, sendo que as duas palavras literalmente têm o mesmo significado.